da época. E eles, então, sobre a influência espiritual de Jesus, através de uma preparação que se sabia que no século XIX começaria um outro processo evolutivo na Terra, e vem até nós a Revolução Industrial Francesa. A Europa deixa para a humanidade uma herança intelectual muito grande, não somente na ciência, mas na arte, na filosofia, na política, em todos os aspectos. O velho mundo, então, com sua cultura multicelular, suas matrizes religiosas, começa a dar ênfase à imprensa, ao Estado-nação, à parte de mercado, à democracia, à indústria, à expansão em geral econômica, fazendo surgir o que nós chamamos de iluminismo. Veja o período que nós estamos. O espiritismo surgiu no século XIX. O iluminismo surgiu no século XVIII, 100 anos antes. Nas pessoas de Voltaire, de Rousseau, de Diderot, de Beccaria, o desenvolvimento dos princípios éticos políticos da organização social democrática começou e deflagrou em 1789. O que foi a Revolução Francesa? Foi uma mobilização, porque todas as classes aristocráticas, a política que já existia, o plebeu, todas as classes estavam insatisfeitas, todas elas, insatisfeitas com o sistema que existia na Europa inteira. Os nobres, intelectuais, todas essas pessoas estavam insatisfeitas. E o que fizeram? Criaram um Estado novo de ideais políticos, religiosos, porque naquela época quem mandava era o Papa, quem mandava eram os bispos, né? E aqui um ressalto para dizer: se mandava para a fogueira quem eles queriam. Em nome de quem? De Deus. Em nome de Jesus. Jesus e Deus estavam matando à vontade. E não era por vontade deles, era por vontade própria das pessoas. Faz parte desses iluministas pessoas como Galileu, como Kepler, como Newton, Isaac Newton. Essas pessoas vieram trazer para a Europa e para o mundo uma ciência nova, uma ciência racional. Quando Newton estava embaixo da árvore, que a maçã caiu na cabeça dele, ele descobriu a lei da gravidade, aquilo foi algo racional, não foi nada feito como era feito na época pelos cientistas. Nos céus, então, sobre a égide de Jesus, já que nós estávamos na Europa, com o iluminismo dominando a Europa inteira e o mundo, transferindo para a América, transferindo para a África, para a Ásia, para todos os lugares do mundo, a ideia do iluminismo. E aí, sobre os céus de Paris, uma falange de espíritos muito nobres, sobre a égide também de Jesus, se reúnem cerca de 3.000 espíritos. Entre eles, um que eu falo com muito amor dele, porque eu pertenço a um grupo na comunhão com o nome dele, chamado Fênero. Mas vamos citar os outros: São Luís, Santo Agostinho, Lázaro, Sansão, uma falange de espíritos nobres. E esses espíritos estavam todos os céus de Paris, sobre a égide de Jesus, tendo um iluminista, que seria iluminista quando ele nascesse, chamado professor Rivail, e lá foi designado, e sobre a coordenação daquele homem chamado professor, que se chamaria professor Rivail, que teríamos então o início de uma doutrina nova, uma doutrina racional, uma doutrina baseada no tríplice aspecto: filosófico, religioso e também científico.
Quando esses espíritos estavam lá no plano espiritual, que eles se reuniram, entra um espírito nessa reunião apressadamente e que todos reconheceram com o nome de Antônio de Pádua. E que tinha sido Zaqueu, o cobrador de imposto de Jericó, aquele que foi trazido por Jesus, dito a ele, quando perguntaram os fariseus a Jesus: Jesus, tu vais se hospedar na casa de Zaqueu, essa noite no palácio de Zaqueu? Ele disse sim, por quê? Mas você não tem vergonha desse jeito para Jesus, de se hospedar na casa de um publicano? Nosso colega acabou de falar deles. Jesus olha para aquele fariseu e diz para ele: quem precisa de médicos são os doentes. Zaqueu precisa de mim. O médico Jesus. E ali, sobre a égide do Espírito de verdade, tendo esses espíritos todos nessa reunião, além disso, mais de mil médiuns que iriam reencarnar em várias posições no planeta e que iriam ajudar, através da sua mediunidade, a transmitir recados dos espíritos para que Kardec pudesse abraçar tudo aquilo, compilar e montar a doutrina espírita que já estava programada por Jesus. Esse espírito adentra a essa reunião. Olha para todos aqueles que estavam na reunião. Olha a grandeza de Zaqueu, a grandeza de Antônio de Pádua, a grandeza daquele que seria Bezerra de Menezes. Pede a palavra e ele diz, olhando para todos aqueles, só tinha gente ilustre, a começar de São Luís, Santo Agostinho, João Evangelista, só tinha figura nobre ali dentro. Ele olha nos olhos de cada um e diz: eu estou aqui em nome do Cristo Jesus, para dizer a vocês que essa doutrina que vocês estão elaborando, e que ela tem o tríplice aspecto filosófico, religioso e científico, que o aspecto religioso seja baseado totalmente no Evangelho de Jesus. Quando Jesus veio há 2000 anos, como sendo a segunda revelação divina, a primeira foi Moisés, 1000 anos antes dele. Essas doutrinas que vieram através dessas revelações divinas, a primeira foi personificada em nome de Moisés, uma pessoa. A segunda também em nome de uma pessoa chamada Jesus, a segunda revelação. A terceira revelação, que foi o Espiritismo, que é o Espiritismo, ela não foi personalizada numa pessoa. Porque não foi Allan Kardec que compilou o Pentateuco. Não foi Sansão, não foi Fênelon, não foi São Luís, Santo Agostinho, não foi nenhum deles. Foi um conjunto de 3.000 pessoas que fizeram a nossa doutrina espírita ser o que ela é. Então Zaqueu, Antônio de Pádua, entrou nessa reunião e pediu que fosse feita tudo como estava programado. O aspecto científico bem elaborado. Por quê? Jesus, quando veio, ele disse: eu não vim destruir a lei. Que lei? As leis que Moisés tinha trazido. Quando veio o Espiritismo, Kardec disse: eu não vim destruir a lei. Que lei? A lei que Jesus tinha trazido. Então, uma sequência, gente. Primeira revelação, veio e implantou através da justiça. A segunda revelação, Jesus através do amor. E a terceira revelação através da caridade, amor e justiça. Englobou tudo. Ok, gente? Até aí, tudo ok. No dia 31 de março de 1848, o mundo toma conhecimento, numa cidade pequena dos Estados Unidos chamada Hydesville, de um fenômeno através das irmãs Fox, em que o fenômeno do estalar dos dedos ficou conhecido como a primeira comunicação entre espíritos encarnados e desencarnados.
O que aconteceu? Catherine, uma das irmãs Fox, ela ouvia barulhos dentro da sua casa. E o que ela fez? Ela percebeu que tinha alguma coisa ali dentro. Não sabia o quê. Aí ela chegou para o espírito, que ela sabia que tinha alguém ali dentro, que era impossível virar a mesa, fazia a coisa, puxava a cortina na frente dela. Ela chegou para o espírito, sem ver o espírito, falou, olha, se você está escutando, e lógico que ele estava, o que eu estou dizendo, eu quero que tu repita isso. E fez assim com o dedo. E o espírito repetiu. O que significou isso para a nossa doutrina espírita? O primeiro fenômeno espírita de comunicação. Obrigado, viu? Primeiro fenômeno espírita de comunicação. Inicia-se, então, nos Estados Unidos, na cidade de Hydesville. O primeiro fenômeno espírita que a gente tem comunicação. Esse fenômeno se espalhou por toda a Europa, através do que nós conhecemos como as mesas e as cestas girantes. Todo mundo aqui sabe o que eu estou falando, né? As mesas girantes, a mesa, um salão, geralmente eram pessoas ricas que iam lá, né? E se sentavam em volta da mesa, e o médium ia lá, e o médium conversava com a mesa. Conversava com a mesa. Bom, nasce em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804, o nosso querido Hippolyte Léon Denisard Rivail. Que esse nome todo complexo, né, francês, viria a se chamar mais tarde Allan Kardec, porque numa reunião na casa do seu Baldrin, em que Kardec se fazia presente, como tivesse nós todos aqui, o espírito de verdade veio até ali no médium e falou para ele, através do médium, um recado para Kardec. Tu serás a pessoa que irá montar o esquema da doutrina espírita, e teu nome será Allan Kardec, nome esse que você teve numa encarnação quando você era druidas e você habitava os países da Gália. Então, Kardec, como era um homem muito inteligente, um homem culto, um homem super ligado às ciências, ele sabia muito astronomia, matemática, química, biologia. Então, o que acontece? Ele não queria que se desse fracasso a doutrina, que não daria de jeito nenhum, com a falange, uma pleia de espíritos nobres que tinha, e Jesus no meio disso ia dar zebra como? Não tinha como, não é? Então, aí, ele, se precavendo do nome dele, de Hippolyte Denisard, ele então passou a ser chamado com o codinome de Allan Kardec. Nos céus da França, então, essa reunião veio sedimentar que o tríplice aspecto da doutrina seria bem baseado no Evangelho de Jesus. Que evangelho é esse? O Evangelho de luz, as bem-aventuranças, fala sobre toda a parte moral que Jesus nos trouxe. Ainda cético, o professor Rivail, matemático, físico, astrônomo, ele sabia que atrás daquele fenômeno das mesas falarem, que não podia a mesa, madeira. Fala comigo aqui, madeira. A madeira não fala, não é? Como é que ela ia falar? Ele sabia que tinha uma inteligência perto daquilo lá. Não na madeira. A madeira não pode ter inteligência, né? Mas ele começou a perceber isso. Ele era muito cético, mas mesmo assim ele foi a fundo para descobrir o que é que estava acontecendo com aquele fenômeno. Porque, para vocês terem ideia, as irmãs Fox dos Estados Unidos levaram 40 anos fazendo demonstração com aquele espírito que era um mascateiro que estava lá. Mascateiro, não sei por que ele ficou 40 anos do lado das irmãs, obedecendo às irmãs. E então elas davam show pelos Estados Unidos inteiro. Eram as irmãs mais famosas dos Estados Unidos. Mais famosas do que aquela dupla de Bonnie e Clyde. Eram mesmo. Mas
Kardec, na Europa, mais perto do fenômeno, que o fenômeno foi desenvolvido na Alemanha, na Inglaterra, na Irlanda, na Áustria, mas maior parte na França, onde nasceram a maioria dos médios como seres franceses. E ali ele começou a ver que tinha alguma coisa diferente, que não era uma coisa natural, uma mesa, falar, escreve a letra A no abecedário, B, C, tem cabimento um negócio desse? Né? Uma mesa ser obediente desse jeito? Lógico que não. O espírito pegava, fala que letra você quer, ele pá, batia com a ponta na mesa, a pessoa anotava. Fala um nome aí que você quer, Kardec, aí ele pá, então escrevia o nome batendo na mesa, como a gente batia antigamente na máquina e hoje a gente bate no teclado. Então, o nosso querido Kardec, no dia 18 de abril de 1857, ele publica o livro na qual nós consideramos como base do Espiritismo, que foi o Livro dos Espíritos. Aquele Consolador prometido por Jesus nasceu em 18 de abril de 1857. Um parênteses para dizer uma coisa. Uma certa ocasião, eu estava numa empresa minha, que eu tinha alugado de um pastor evangélico. Não é crítica, gente, pelo amor de Deus. Não estou criticando. Mas, essa pessoa, eu levava para a comunhão o Alberto, um rapaz. Ele gostava, ele era alcoólatra e ele gostava das palestras na comunhão. Até que um dia, o pastor que me alugava o galpão chegou para o Alberto e falou, Alberto, você sabia que o seu Jackson é espírita? O Alberto falou, sei. Você sabia que o espiritismo é coisa do demônio? E o Alberto olhou para ele e falou, mas seu Jairo, eu vejo lá na comunhão eles falando em Deus, em Jesus, em caridade. Eu não acredito que isso seja coisa do demônio, mas é. Você pode ter certeza que é. Pena que o Alberto não sabia que a doutrina não é coisa do demônio, é coisa de Jesus, ao contrário, né? Do ser mais importante que pisou na terra. Em 1857, nasce o Espiritismo, a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Por que codificada por ele? Por quê? Ele tinha vários médiuns em várias partes do mundo. E várias pessoas que ajudaram ele a compilar o Pentateuco, que iam trazendo informações. Como ele era pedagogo, ele teve facilidade de organizar. 2 anos depois, nasce um livro que pouca gente conhece, o que é o Espiritismo, que não faz parte do Pentateuco. Vou explicar daqui a pouco. 1861, Livro dos Médios. Vamos falar. Qual era o cunho do Livro dos Espíritos? Um cunho filosófico. Assim como o Livro dos Médios é um cunho científico. Jesus falava através de parábolas. Ele falava, Jesus com amor, ele tirava do coração dele as coisas, as lições, para ensinar a pessoa. A doutrina espírita não veio destruir o que Jesus trouxe, mas no aspecto científico veio mostrar o lado real do que Jesus falava, sem desmerecer em nada, foi tudo igual ao que Jesus falava. E isso está no Livro dos Médios. 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, de cunho totalmente religioso. Em 1865, o Céu e o Inferno. 1868, a Gênese, e 1890, Obras Póstumas. Vamos pegar o Livro dos Espíritos, está aqui. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 livros. Primeira parte do livro, Causas Primárias. Segunda parte do livro, do Mundo Espírita. Isso tudo está compilado no livro A Gênese. Foi através do primeiro livro que ele desenvolveu a Gênese. Na terceira parte, o terceiro livro do Livro dos Espíritos, As Leis Morais.
Foi dali, daquela parte, da terceira parte do Livro dos Espíritos, que nasceu o quê? O Evangelho segundo o Espiritismo. Na quarta parte, das esperanças e consolações, nasceu quem? O céu. Que coisa boa, hein? Olha que gente boa, hein? Todo mundo sabendo. Eu queria fazer um parênteses bem pequenininho, uma piadinha, que piada espírita é boa, né? Tinha uma senhora, declaração dentro do céu e inferno. Tinha uma senhora que ela amava a Europa. Nunca ela morava no Brasil. Ela nunca foi à Europa, nunca teve a chance de ir na Europa. Aí um dia ela falou, puxa vida, como é que eu faço, né? Eu queria tanto, tanto, tanto. Veio um espírito no ouvido dela e falou, espera você morrer que você vai. Não é piada, não. Quando ela morreu, desencarnou, em espírito ela procurou fazer a viagem que ela queria fazer. Dentro eu posso contar uma piadinha pequenininha? É espírita também. Então tá. Tinha dois amigos. Quem gosta de futebol aqui, levanta a mão. Todo mundo. Olha que coisa bonita. As mulheres. Então tinha dois amigos que eram espíritas. Aí eles falaram assim, puxa vida. Eles eram espíritas e gostavam demais de futebol. A coisa mais triste que vai ser o dia que a gente passar para a pátria espiritual e chegar lá não ter um campo de futebol para a gente jogar a nossa pelada, né? Vamos fazer uma coisa, olha, quem morrer dos dois primeiro, volta para avisar o outro se tem ou não campo de futebol lá. Pois bem, passou um tempo, um deles desencarnou. Passou um outro tempo, o que desencarnou voltou. Chegou para o que estava encarnado e falou, escuta amigo, tenho duas notícias boas para te dar. Qual é? A primeira é que lá no céu tem campo de futebol. E segundo, é que tu está escalado amanhã para a ponta esquerda. Ponta esquerda ainda, hein? Bom, então vamos lá. O que é o Espiritismo? O que é essa doutrina de Jesus? Assim, como Jesus disse, eu não vim destruir as coisas que Moisés trouxe, né, as leis mosaicas, o Espiritismo também, ao contrário do que a gente pode imaginar, ele também não veio. Ele veio explicar, dentro do aspecto científico, que Jesus trouxe como parábolas. Foi o que eu acabei de falar. Esse Espiritismo, que a gente muitas pessoas falam, o que você é? O que você é? Você é espírita? Eu? Ainda não. Ainda não. E você é? Caramba, será que não tem um espírito aqui? Tu é, né? Eu acredito que sou. Olha, esse foi o que se danou. Porque, veja bem, todo mundo que diz que é espírita, a gente entra na doutrina. Agora precisa ver se a doutrina entra na gente. Você só pode dizer, gente, eu participei de um grupo de cura na comunhão, que hoje não se fala mais cura, né? Tratamento físico e espiritual, né, Maria? Então, a gente fazia um tratamento e, olha, eu nunca vi um grupo de pessoas tão intelectualizadas como aquele grupo que tinha ali. E tinha um casal de franceses que, um certo dia, nós tivemos uma desavença porque eu disse na mesa que eu não me julgava espírita ainda. Rapaz, a mulher levantou, Isaldina, ela levantou e falou, Jackson, advogada, Jackson, você não tem direito de falar o que você está falando aí. Porque se você não tem condições de ser espírita, você se levanta da mesa e sai do grupo. Primeira coisa. Faltou o quê? Faltou o quê? Humildade, tolerância, paciência, coisas que ela não tinha nem um pouco. Disciplina, né, Bento? Então eu levantei e falei, amiga, eu te perdoo pelo que tu está falando, a besteira que você está falando. No meio de uma reunião de mais de 20 médiuns. Ali tudo inflamado porque estava fazendo tratamento de cura. Se eu estou dizendo isso, que eu não me julgo ainda espírita, porque eu sou imperfeito ainda, muito imperfeito. Ainda domina no meu ego o egoísmo, o orgulho, a vaidade,
muito, muito, muito ainda. Você só pode dizer que você é espírita quando o espiritismo estiver dentro de você. Quando a doutrina de amor de Jesus, o evangelho de Jesus estiver dentro de ti. Por quê? Porque você, se um cara chegar aqui, vem cá, eu dou um tapa na cara dele, duvido que ele vire a cara, o outro lado do rosto para me dar. E mais uma coisa, duvido que ele chegue para mim e fale, Jackson, eu amo aquelas pessoas que me odeiam. Duvido. Isso eu duvido. Pior ainda, eu amo aqueles que são meus inimigos. Não é? Então que patamar nós estamos ainda? Jesus sabe disso. Jesus, quando ele falava, quando ele falou para Pedro, vem até aqui, naquele episódio da tempestade, que os discípulos de Jesus estavam no barco e Jesus vinha vomitando em cima da água. Olha lá o mestre, como é que ele está andando em cima da água. Pedro ficou assustado quando viu Jesus. Jesus fala, Pedro, venha até mim. Pedro, mestre, mas eu ia até você, como? Falou, venha, se você tiver fé, você chega a mim. Pedro colocou o pé em cima do barco, pluf, afundou, foi lá para baixo. Lógico que Jesus sabia que ele não ia fazer isso. Meu Deus, Jesus sabia manipular o fluido cósmico universal. O que é gravidade para um homem desse? Nada, gente. O que é um homem que tirava moléculas de um leproso, arrancava a molécula do leproso doente e manipulava o fluido cósmico aqui e jogava moléculas boas no corpo do cara. Sarava o cara estava curado ali. Ele sabia que aqueles outros que estavam ali, todos vós sois deuses, ele dizia. Mas ele sabia o que ele estava dizendo. Todos vós podeis curar. Quem é que podia curar? Ninguém cura, Bento não cura, Bezerra de Menezes não cura, Francisco Xavier não cura. Quem cura se chama Deus. Aí sim, Deus manda para Bezerra de Menezes a energia, manda para o médium e o médium cura. É assim que acontece. Então o Espiritismo, gente, não é uma coisa fácil da gente dizer que é espírita. Essa doutrina de luz faz que que reine entre nós a caridade, a fraternidade, principalmente a solidariedade, que possa nos assegurar o bem-estar moral. Faz com que nós, que tentamos ser espírita, está bem claro aqui, destruamos o que temos aqui dentro de nós, que é o orgulho, a vaidade, o egoísmo, não é? Para que a gente possa se tornar um homem de bem. Somente isso. Olha o que a doutrina é tão fácil que ela faz. E Kardec, no livro Gênesis, ele nos diz, quando se é dito a todos os ventos que a humanidade... Olha, prestem atenção nisso, palavra em Gênesis. Quando se é dito a todos os ventos que a humanidade chegou a um novo período de transformação e que a Terra tem que se elevar à hierarquia dos mundos, nada de místico nós vemos nisso. Vemos, ao contrário, a execução de uma das grandes leis fatais da natureza. E tudo isso para sanar a má vontade humana. Gente, por que Jesus veio à Terra? Ele veio nos ensinar a amar. Quando Jesus estava pregado na cruz, o único apóstolo de Jesus que estava lá era João Evangelista, um menino, um garoto. Estava ali a Mãe Santíssima, nossa querida mãe, ao lado de Maria Madalena, ao lado de Maria e Marta e ao lado de Joana de Cusa. João vem e coloca a mão no ombro de Maria. Maria sente aquela emoção forte dentro dela, daquele filho colocando a mão no ombro dela com amor. Ela olha para o Cristo, para Jesus, e diz a ele, Jesus estava assim, e diz, filho, meu querido filho. Jesus ouve aquela voz tão perto dele, levanta a cabeça assim um pouco, olha para Maria e fala, mãe, eis aí, não podia apontar, né? Eis aí o teu verdadeiro filho. Olha para João, filho, eis aí tua verdadeira mãe. Naquele instante, Jesus implantou o que ele queria na terra. Se alguém perguntar um dia para vocês, por que Jesus veio à terra?
Jesus veio implantar o código eterno de amor e fraternidade entre nós, que Ele implantou na cruz, no Calvário. E para encerrar, já estamos em cima da hora, é nesse período que ora se inicia, que o Espiritismo florescerá